E a pergunta de hoje é: pastor, o homossexualismo é pecado? A minha pergunta é discreta e realista. Pois, meu querido, a minha resposta para você é sincera e verdadeira. É pecado, sim, e um pecado muito grave. Um pecado abominável diante dos olhos de nosso Deus. Esta pergunta que você fez é uma pergunta que muitos gays, o homossexual, lesbianismo, pode fazer a mesma pergunta. Só que a Bíblia tem uma resposta franca, sincera, verdadeira, fiel, e uma resposta detonando e derrotando com essas perguntas banais. Levítico capítulo 20, versículo 13. Se um homem se deitar e tiver relações sexuais com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticarão um ato detestável, terão que ser executados, o sangue deles cairá sobre eles mesmos. A resposta é dada imediatamente, porque este pecado é um pecado muito abominável diante de Deus, muito detestável. O Senhor Deus repugna este ato de pecado, assim como o homossexualismo, como também o lesbianismo. Mulheres que se deitam com mulheres como se fosse homem e mulher. Homens que se deitam com homens como se fosse homem com mulher. Ambos praticarão iniquidade de pecado. E se fosse pelo tempo da lei que Moisés trouxe ao povo, era necessário que os dois homens viessem a ser mortos, ou as duas mulheres que estiverem praticando estes atos viessem a ser estipados no meio do povo e mortos apedrejados. E então a palavra de Deus, para reforçar mais a minha resposta para com a sua pergunta, existiu no tempo do nosso patriarca Abraão um homem chamado Ló e sua esposa. Ele tinha duas filhas. E a Bíblia diz que na cidade que Ló morava, existia toda essa safadeza e sem vergonhice de homem com homem, mulher com mulher, adultério, fornicação, coisas banais. Tudo que se chama pecado existia naquele lugar. Homens casavam com homens, mulheres casavam com mulheres, era uma safadeza total. E o Senhor Deus olhou lá de cima do céu e disse: já basta, eu irei destruir esta terra. E Abraão, ou seja, Ló, era sobrinho de Abraão. Abraão era um homem de Deus. Ló era o único homem que estava naquela cidade. E o Senhor Deus achou graça no coração dele, porque era um homem temente a Deus, um homem que tinha uma integridade espiritual para com Deus, e ele repugnava aqueles atos. Criava os seus filhos em sujeição, em obediência. Porém, como o Senhor agradou do coração de Ló, ele envia um anjo, dois anjos, para tirar Ló daquela cidade. Quando eles tiram Ló e sua família daquela cidade, Deus manda fogo com enxofre para a destruição total daquela cidade, por causa dessa safadeza de homossexualismo que existia lá naquele lugar. E no dia que Jesus Cristo voltar, estes atos de imoralidade sexuais estiver sendo cometido aqui na terra, daqueles mesmos daquelas mesmas formas que existiram no tempo de Ló, naquela terra de Sodoma e Gomorra,
assim como aquele povo foram destruídos com fogo e enxofre, na vinda de Jesus Cristo vai ser a mesma coisa. Este povo que pratica imoralidade sexual irá ser destruído com fogo e com enxofre, aonde o fogo nunca se apaga e aonde o bicho nunca morre. Mas eu quero te dizer, para a sua pergunta existiu esta resposta, e para esta resposta existe arrependimento. Através desta resposta, se você colocar em prática esta resposta, confessar os seus pecados e deixá-lo esta prática de pecado contaminável e detestável por Deus, e confessar Jesus como seu Salvador, você será salvo. Mas se caso contrário, Deus não obriga, mas também não deixa de obrigar. Deus ele deixa na sua livre e espontânea vontade. Mas tem uma coisa: no dia em que o Senhor voltar, se o povo que comete tais coisas, estes irão ser derrotados, assim como Sodoma e Gomorra.